encontraram? Digam amém. Amém. Leiamos o texto que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Amém? Somente até aí esse texto. Tome o teu assento, por gentileza. E vamos aqui nessa noite meditar, vamos apreciar essa palavra da parte do Senhor para a tua vida. Eu quero falar, subordinado ao tema, onde Jesus está, o milagre acontece. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga: onde Jesus está, o milagre acontece. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, ministrado em muitas cerimônias, em casamentos, em que você, como leitor das Escrituras, conhece esse texto. Você sabe que nesta ocasião, neste texto, Jesus vai fazer o seu primeiro milagre. O primeiro milagre, ele vai transformar a água em vinho. E muitos ministrantes, ou até mesmo você já ouviu, dizendo a respeito que se fosse aos olhos humanos, se fosse um outro homem, ele iria, quem sabe, dar início ao seu ministério em um leprosário, quem sabe, purificando e curando ali leprosos, ia dar mais impacto, talvez, ao ministério, ou iria ressuscitar um morto. Muitos, talvez, teriam essa visão, iria alimentar, então, uma multidão, ou ali andar mesmo sobre as águas do mar da Galileia, algo que viesse impactar as vidas, as pessoas, chamar mais a atenção, porque o homem natural, ele é assim, ele quer chamar a atenção, porém Jesus, ele deixa para fazer o seu primeiro milagre em uma cerimônia, em um casamento, mostrando que o casamento e a união de um homem e uma mulher é um projeto, é uma instituição criada, estabelecida no céu por Deus. Aleluia. Aleluia! E nós sabemos que a família, ela tem sido alvo de ataque constante por parte do adversário. Quantas famílias têm sofrido, quantos matrimônios têm sofrido ataques, bombardeios, né, da parte do inimigo, com problemas, adversidades, com os filhos, esposa, e em tantas áreas o inimigo tem tentado atingir a família, porque a família é uma instituição de Deus. E nós encontramos aqui que Jesus, ele faz parte dos convidados dessa festa. Sua mãe, Maria, também faz parte, é uma das convidadas para essa cerimônia. Os discípulos estão ali. É importante entender que este casamento, essas pessoas, os noivos, os parentes, são pessoas de recurso. São pessoas que eles têm ali um mestre-sala para provar o vinho. Não é uma festa comum. Há convidados, bastante convidados. E geralmente a festa ou a cerimônia de um casamento, ela durava 7 dias. Olhe para o teu irmão e diga: durava aproximadamente 7 dias. 7 dias de festa. Nós não sabemos aqui se foi no segundo, no terceiro dia que acabou-se o vinho. Mas nós sabemos que Jesus faz a multiplicação em quase 600 litros. Isso
isso nos dá a entender que a festa estava talvez na metade. E aquela cerimônia ia sofrer, ia passar por um vexame, aqueles noivos, toda a parentela ia sofrer motivo de escândalo, digamos assim, em Caná da Galileia. Porém, Jesus estava ali, estava presente, e é importante entender que quem percebe e quem está ciente de que o vinho havia acabado, ou ouviu ali daquelas pessoas mais próximas, foi Maria. O texto diz que, o verso 3, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Então Maria está percebendo, não que Jesus não estava ciente, porque ele vai responder no verso 4, dizendo, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada ainda a minha hora, não chegou o meu momento. Mas Jesus está ciente, mas Maria, ela soube que naquela cerimônia, Rodrigo, havia acabado o vinho, e o vinho fala de alegria. O vinho, biblicamente, está apontando também para o sangue de Jesus. O motivo e o ponto fulminante ali daquele matrimônio, daquela cerimônia, era que acabando o vinho, ia acabar a festa. Não ia ter mais festa. Todos iam ter que regressar e ir embora. Porém, Jesus, ele faz o milagre, ele dá ordem, ele atende, digamos assim, a sua mãe, ele preocupado com aquelas pessoas, o noivo, a noiva, e ele vai mandar o quê? Encher as talhas que era da purificação dos judeus, encher de água e levar ao mestre Sala para eles provarem, e assim eles iriam tomar uma decisão. Isso acontece, e quando o mestre Sala, segundo o texto nos diz, prova do vinho, ele diz o quê? Que o noivo deixou o melhor vinho para o final. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, aonde Jesus está, tem melhoras. Tem progresso. Olha para o teu irmão e diga, você precisa melhorar. Todos nós precisamos melhorar em algumas áreas da nossa vida. Aleluia. Todos nós precisamos melhorar, progredir. Porque o homem, quando ele se fecha, o homem, quando ele acha que ele já sabe tudo, ou a mulher que acha que já sabe tudo, não tem como ver o milagre. Então todos nós precisamos melhorar. Por quê? Porque a sabedoria, ela é ilimitada. Todos nós podemos progredir, melhorar, crescer. Em primeiro lugar, porque o Espírito Santo habita em nós. E se ele habita em nós, nós precisamos melhorar, progredir e não ficar acomodados na mesmice, parados, estagnados, enfaixados, achando que não satisfeitos, digamos assim, com a situação. Então olha para o teu irmão e diga para ele, o Espírito Santo habita em você. Ele habita em você e nós precisamos progredir. Permita-me te perguntar isso. Você tem melhorado a cada dia? Você tem progredido a sua vida cristã? De você olhando para trás, quando você aceitou o Senhor Jesus, confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregou a tua vida para Ele, aquele amor continua o mesmo? Porque nós temos que melhorar. Se nós não melhorarmos, tem alguma coisa errada.
se nós não progredirmos, tem alguma coisa errada. Porque Cristo habita em mim. O Espírito Santo está em mim. E eu preciso mover-me. Eu preciso progredir. Eu preciso avançar. E no matrimônio, em um lar, aonde Jesus está, este lar vai ser abençoado. Ele pode passar por lutas, esse matrimônio pode enfrentar situações difíceis, mas se Jesus está presente, se Jesus é o centro, se verdadeiramente é Ele que edifica o lar, se verdadeiramente é Ele que é o sentinela, que vigia esta casa, vai haver progresso neste lar. Precisa haver progresso. Olha para o teu irmão, diga para ele, precisa haver progresso. Os que são casados aqui, o teu casamento, como que está? De anos, de quando começou, progrediu? Ou está hoje em uma situação difícil, em que não há mais vinho? O vinho da alegria acabou? Como que está? Melhorou? Você socialmente, você melhorou? Obreiro, você é servo do Senhor. Você que é a menina dos olhos de Deus. Você é aquele que Deus escolheu para dar fruto. Você, socialmente, você consegue comunicar, dialogar com as pessoas. Você tem melhorado ou procurado melhorar nesse aspecto? Isso é algo para você estar pensando. Porque se eu não estou progredindo, é sinal que o vinho está acabando ou se acabou. Se eu não consigo dialogar com as pessoas, se eu não consigo adquirir uma paciência, se eu não melhoro, se eu não sou mais doce, se eu não sou mais amável, se eu não sou mais companheiro, se eu não sou mais misericordioso, é sinal de que o vinho está acabando ou se acabou. Porque eu preciso crescer. Eu preciso desenvolver-me a cada dia, a cada manhã. Porque se eu não melhoro, é um péssimo sinal. Se a minha caminhada cristã está estagnada e não se desenvolve, é sinal que não tem a presença do amado Espírito Santo. É sinal que eu, como pessoa, não estou dando espaço para Ele trabalhar na minha vida. É sinal que eu não estou dando a Ele espaço ou não permitindo que o oleiro venha trabalhar na minha vida, eu que sou o barro. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, você precisa melhorar. Você precisa progredir como esposa. Você precisa progredir como esposa. Ser mais amável, ser mais doce, ser mais companheira, dialogar mais. Você precisa ser mais virtuosa. Você como esposo, você precisa amar mais. Você precisa ter mais paciência, mais tolerância. E algo muito importante aqui em tolerância. Por quê? Tolerância é o que Deus fez com o homem quando ele peca no Éden. E faz até hoje, ele consegue conseguir um espaço para me alcançar de novo. Mas não confunda tolerância com cumplicidade. Ser cúmplice. Você, esposo, tem que ser tolerante e cumplicidade para com a esposa em algumas situações.
situações boas, situações